A vocês, tudo bem? Aluno, professores da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, tá? Eu sei que o Espírito Santo te trouxe até aqui e vamos, hoje aprender mais um pouco da Palavra de Deus desta feita, a lição de número 4, tá? Lição de número 4 do terceiro trimestre. E estamos falando sobre mordomia e desta feita, a mordomia da família. O texto áureo está inserido no livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 15, que diz: Porém, se vos parece mal, aos vossos olhos, seguir ao Senhor, escolhei, hoje a quem servais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ponto central: a família é a primeira instituição criada por Deus. O ponto central: a família é a primeira instituição criada por Deus. A leitura bíblica em classe está aí no livro de Josué 24, 14 a 15, Efésios 5, 22 a 25 e 28. A introdução. Primeiro ponto da introdução. A família é a primeira instituição, Portanto, devemos o quê? Zelá-la amorosamente. Ela é a base da nossa vivência, é a família. Veremos que todo esse processo da família é um plano, de Deus. E qual é o plano de Deus? Gênesis, capítulo 12, versículo 3, a parte B, o plano de Deus é esse. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse para Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos abençoados pela bênção de Abraão. A família, o tópico primeiro, a família no plano de Deus. A instituição do casamento. Antes de estabelecer, na realidade, a família, Deus instituiu o casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, ou algumas traduções, a sua esposa, e serão ambos uma só carne. Aqui, esse plano de casamento instituído por Deus. Aqui está a origem clara, na realidade, do casamento como instituição devidamente estabelecida por Deus. Subtópico 2 do tópico 1. A origem da família. A partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. Gênesis capítulo 1, versículo 28 diz: E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Enchei a terra. A família é tão importante que Deus criou primeiro, antes do Estado e também da igreja. Então a família, ela é criada primeira, Não foi o Estado. Deus não criou o Estado primeiro. Deus criou a família primeiro e posteriormente, sim, as outras coisas, porque a prioridade é a família. Olha o subtópico 2 da revista, a mordomia da família. Subtópico 1, os princípios que regem o casamento cristão. Há um manual de união matrimonial. Qual é
esse manual, a Bíblia Sagrada, só nela encontramos os princípios universais. E o que é o princípio disso aí? O princípio da monogamia. E o que é essa palavra monogamia? A palavra monogamia significa uma pessoa não pode ter mais de um cônjuge. Então significa que uma pessoa, na prática, na realidade, segundo a qual uma pessoa não pode ter mais de um cônjuge. Isso é monogamia. Mas, preste atenção, após a queda do homem, lá no Jardim do Éden ainda, o homem desviou-se do plano divino. Tudo foi mudado depois da queda, porque entrou o pecado no mundo. E olha que nós já observamos em Gênesis capítulo 4, versículo 19, ali vai falar algumas genealogias, alguns nomes, e já se destaca esse nome, de Lameque. A Bíblia diz que Lameque, no capítulo 4 de Gênesis, Lameque tomou para si 2 mulheres. Então, ele já sai daquele plano monogâmico de Deus e vai para o plano da bigamia. Ele sai do monogamo e vem para a bigamia. E olha o que significa esta palavra: aquele que tem 2 ou mais cônjuges ao mesmo tempo. Então isso é bigâmico ou bigamia. Então nós vemos também no capítulo 4 de Gênesis e no versículo 23, vemos que esse homem, Lameque, cometeu 2 assassinatos. Então nós vemos que a criação começa a distorcer, em sua grande parte, para um lado obscuro, longe do que Deus tinha falado para a criação lá no princípio. Diante de um quadro tão grotesco e estarrecedor, 1 Coríntios 7, 1-2, de um homem e uma mulher, através dessa unidade, o que acontece? Receber as bênçãos de Deus. Então, Deus definiu para o casamento a união. Então, quando você está unido, você recebe as bênçãos de Deus. Esses princípios só podem ser sustentados pelo verdadeiro amor. O que sustenta um casamento hoje? É o verdadeiro amor. E Efésios, capítulo 5, versículo 22, diz: vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Mas em contrapartida também, nós vemos Efésios capítulo 5, versículo 24. Assim como a igreja é sujeita a Cristo. Como nós somos sujeitos a Cristo, as mulheres sejam sujeitas aos seus esposos. O que isso acontece? É a bênção de Deus. A bênção de Deus sobre a vida da pessoa. Versículo 25 de Efésios 5. Mas vós, maridos, agora são com os varões, mas vós, maridos, amai vossa mulher. Deixa eu repetir isso aqui. As mulheres sujeitai, e aos maridos amai.
As mulheres, sujeitai aos maridos, amai, como também Cristo amou a igreja. Por isso, lute por seu amor. Ame o seu cônjuge. Remove os votos matrimoniais periodicamente. Subtópico 2 do tópico 2. A prioridade da família. O cristão precisa de ter as prioridades corretas da vida. Muitos priorizam essa ordem. Preste atenção agora que isso vai mudar a sua vida. Muitos priorizam isso aqui, ó. Deus, igreja, esposa e filhos. Preste atenção. Mas, biblicamente, temos que priorizar. Então, essa não é uma priorização bíblica. Agora, olha a priorização bíblica. Preste atenção. Deus, a vida, a esposa, os filhos e a igreja fica em quinto lugar. Se você priorizar essa regra, a sua vida vai mudar. Vive a sua família. Vive tempos com a sua família, com seus filhos. A igreja é a prioridade, mas ela está numa colocação de quinto lugar. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 1. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Versículo 2. Tem que ser marido de uma só mulher. Versículo 3 de 1 Timóteo 3. Não dado ao vinho. E o versículo de número 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Então essa é uma prioridade. Uma prioridade. Agora o subtópico 3 do tópico 2. O relacionamento entre pais e filhos. Preste atenção. Alguns cuidados devem ser tomados. Olha o que a Bíblia, ela diz. A Bíblia é nossa regra de fé. Não é o que eu penso. Talvez não é o que você pensa. É o que Deus deixou já registrado aqui na Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Nós não podemos provocar a ira de nossos filhos, mas criar eles nos ensinamentos da palavra do Senhor. Versículo de número 1 de Efésios 6. Vós, filhos, obedecei os vossos pais. Versículo de número 3 de Efésios 6. Para que te vai bem e vivas muito tempo na terra. Porque nós observamos hoje uma mocidade morrendo, sendo entregue às drogas, às prostituições, porque muitos dos filhos também, eles não obedecem mais os pais. Nós, pais, não devemos provocar a ira dos filhos, mas também filhos obedecem os vossos pais. Que anos de vida são prolongados aqui na terra. Eu tenho a satisfação de hoje, eu já ver os meus filhos, os filhos dos meus filhos e o nome do Senhor sendo glorificado. Isso é bênção de Deus.
A maior bênção de Deus para a sua vida é a sua família. Cuide dela. Olha aqui o que diz, não podemos esquecer o que diz o Salmo 127:3. Eis que os filhos são o que? Herança do Senhor, e o fruto do ventre do vosso galardão. Os filhos são herança, e eles também vai gerar em nossas vidas galardão. Nós criamos os filhos, e eles, você tem que entender isso, são do Senhor. Então é um presente que Deus nos outorgou. Deus abençoe sua vida. Estamos em aula. Sejam bem-vindos e vamos junto deslumbrar essa aula da família. Nós temos, preste atenção, que ser exemplo em estímulos da palavra de Deus. Ser exemplo e instruí-los na realidade, na palavra de Deus. Tá? Essa instrução para nossos filhos tem que ser na palavra de Deus. E além disso, nós devemos de ser exemplo de amor, conjugal, paternal e maternal. Então tudo, que vai acontecer, nós temos que ser primeiro o exemplo. Como que está o seu exemplo aí na sua casa, com os seus próximos? Como que está? Subtópico 3, estamos já inclinando essa aula para finalizarmos. A família cristã sob ataque. Primeiro subtópico do tópico 3, o ataque do Estado materialista. O primeiro ataque é do Estado materialista. Muitos governantes tornam-se agentes do diabo, usando a destruição da família e da Igreja de Cristo. Por esta razão, temos de usar estratégias poderosas para vencer os ataques malignos. Que estratégia que são essa que nós devemos usar? A valorização da palavra de Deus dentro de casa, no lar. O culto doméstico tem que voltar dentro do lar. Boas literaturas cristãs e também muita oração. Isso é tão verdade que lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, e o versículo 18 a 21, diz, ao versículo 18, ponde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-vos-as. Versículo 19, ensinai-as a nossos filhos, falando delas, assentado em sua casa. O versículo 20 nos diz, escreva-as nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Versículo 21 de Deuteronômio, capítulo 11, para que te multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra. Acabamos de mencionar que a prioridade é o Senhor. A prioridade é a família. A prioridade é o ensino dentro do lar. E o exemplo dentro do lar para a honra e glória do Senhor. Vamos analisando aqui o subtópico de número 2 do tópico 3. O ataque da famigerada ideologia de gênero. Vamos analisar isso. O que é uma ideologia de gênero? É a desconstrução da família criada por Deus. Quem
foi uma pessoa que é um dos pilares desses pensamentos, foi Karl Marx, né? Foi um dos fundadores da doutrina comunista. Ele disse que a família tem de ser abolida. Esse pensamento não é de agora, porque Karl Marx, ele nasceu em 1818 e ele faleceu em 1883. Isso quer dizer que ele viveu 64 anos. Então, já naquele tempo, eles tinham esses pensamentos. Então, a sua nacionalidade é alemã, mas morou em Londres. E ele era um filósofo, sociólogo, né, historiador, né, ele estudava política e também era um economista. Então, esses pensamentos, né, de destruição da família, ele vem de muito tempo. O que é, na realidade, ideologia de gênero? Ninguém, né, o pensamento dessa ideologia é que ninguém nasce com sexo determinado. A criança não nasce macho e nem fêmea, pois se torna homem ou mulher por meio da construção social. Assim que constrói o sexo, assim, na realidade, né, quem constrói o sexo é a sociedade. Então, olha que é um plano, né, diabólico, um plano maligno, que pela misericórdia do Senhor não foi implantado nessa nação. É só as mãos do Senhor. Deus honrou os joelhos, Deus honrou a sua igreja comprada com sangue nesta nação, mas isso não quer dizer, né, que estamos livres totalmente disso. Os princípios de Deus, qual que é os princípios de Deus? Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. E criou Deus, o homem, à sua imagem, o criou, macho e fêmea o criou. Deixa eu repetir isso aqui. O versículo 27 do livro de Gênesis, capítulo 1, diz que Deus criou o homem, à sua imagem o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai. Subtópico 3 do tópico 3, estamos já finalizando. Há um ataque a Deus e à ciência. É uma destruição da identidade natural e biológica do ser humano. Isso destrói a identidade natural do ser humano. E essa teoria é um ataque frontal ao próprio Deus. E também uma violência à ciência. Sabemos que tem muito cientista bom, mas sabemos também que tem muito cientista que trabalha para o mal. E nós sabemos, segundo a ciência, que o cromossomos, isso é dentro de uma célula, o cromossomos feminino é XX e o cromossomos masculino ele é X e Y. Jamais o masculino vai ser X e jamais o feminino vai ser XY. Isso vem da criação de Deus. E Gênesis capítulo 1, versículo 27 nos diz: e Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Não só o homem, mas toda a criação
de animais irracionais, e nós que somos racionais, nós fomos criados macho e fêmea. E cada um, principalmente todos os animais, segundo a sua espécie. Cada um segundo a sua espécie. Vamos concluir? Então vamos. Só há uma maneira, de preservar a família da destruição espiritual e moral nos tempos atuais. Só há uma maneira. Criando, as nossas famílias de acordo com as leis de Deus. Noé salvou a sua família da destruição, porque eles foram criados no temor de Deus. Salve a sua família, criando-as no temor de Deus. Josué tomou uma posição do lado de Deus. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoa poderosamente a sua vida. Se for bom essa aula, repassa. Vamos evangelizar através da internet. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Fica na gloriosa paz do Senhor. Até mais. Tchau.